Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Caravana do Haroldo. Você pode garantir presença nos jogos do Flamengo com passagem, com tudo, hospedagem, com a Caravana do Haroldo. Procura eles aí, você pode no Rio, Buenos Aires, final da Libertadores, tudo com a Caravana do Haroldo, tá? Você, torcedor do Flamengo, do Palmeiras, torcedores que querem viajar, voo direto, é com a Caravana do Haroldo. A caravana que atende todos os torcedores. E a gente também chega aqui lembrando que a gente tem aqui uma parceria com a Bet Oficial da Nação e que você pode jogar com responsabilidade. Para maiores de 18 anos, a diversão não é investimento. Você pode fazer o seu cadastro ou baixar o aplicativo para Android. E eu tenho um recado importante. Já saiu o primeiro 100 mil, né? Saiu agora à noite, primeiro 100 mil do Pix do Milhão da semana. Né? Você pode garantir o seu e-book agora mesmo, porque hoje tem uma surpresa. Olha, pelo sucesso dos prêmios, né, dos e-books, da venda de e-books de anteontem, ontem e hoje, a gente está com uma promoção aí, uma surpresa, um prêmio espetacular nessa terça-feira, 100 mil na quarta, um prêmio espetacular na quinta. Essa semana tem prêmio todo dia, então se você não tinha visto, não estava sabendo, ainda dá tempo de você entrar hoje. Tem prêmio amanhã à noite, tem prêmio na quarta, tem prêmio na quinta, tem prêmio na sexta, sexta-feira, R$1 milhão. Então eu vou deixar o QR Code na tela aqui para você garantir o seu Pix do Milhão, garantir seu e-book que dá o direito de participar do sorteio de até R$1 milhão. São prêmios todos os dias. Olha só, então a gente trazendo para vocês aqui todas as informações do Mengão, muita coisa acontecendo. Olha, cara, tem horas que começa aquela questão toda de crise para cá, crise para lá, situação rolando, pressão da torcida, e eu fico impressionado, tá, com tudo que está acontecendo, porque parece que vem tudo de uma vez só. A questão da Libra, Leila Pereira jogando para a galera, o pessoal dizendo que o Flamengo assinou e que o Flamengo não tem direito, e o Flamengo entrou na justiça, o Flamengo é malvadão. Aí fica tudo isso acontecendo. E aí a Leila Pereira vem a público para se vitimizar, né? Uma vergonha, não param com isso, não aceita que foi beneficiada. E também aí vem o André Rizek também falar, pô, coitadinho, cuidado Palmeiras, cuidado Palmeiras. Pô, é surreal, né? É a mídia paulista, bairrista, tomando as dores do Palmeiras. É vergonhoso, é vergonhoso. E a gente tem aí algumas situações acontecendo, né, como a questão do próprio Wallacian, que pode ser punido no Flamengo. Tá? A punição pode acontecer aí no Flamengo. É um momento aí chato, onde a gente tem a torcida Raça Rubro-Negra, uma das maiores torcidas organizadas do Brasil, né? A maior do Brasil, e uma das maiores do Flamengo. A gente tem a Raça Rubro-Negra se manifestando, falando aí contra a apatia dos jogadores do Flamengo. Olha só, vou trazer aqui, e divulgou uma nota comentando sobre o desempenho esportivo do clube e da interferência da arbitragem no futebol brasileiro. Tá? O GRMC Raça Rubro-Negra vem a público expor o que segue. Inicialmente, é preciso destacar que este posicionamento tem como ensejo uma série de fatores, cujos responsáveis estão dentro e fora do Clube de Regatas do Flamengo. Nesse sentido, assim como não se pode omitir a queda de rendimento esportivo do futebol profissional, há que se reconhecer a interferência direta, imoral e obscura da arbitragem no andamento do Campeonato Brasileiro. São dois assuntos de especial relevância para a instituição e que não se excluem mutuamente, tá? Então, eles falam da questão da arbitragem, mas cobram desempenho dos jogadores. A performance esportiva do Clube de Regatas do Flamengo no âmbito do futebol profissional nos últimos meses é intolerável e não pode, sob nenhuma hipótese, ser relativizada. Diferente de épocas passadas, o Flamengo conta atualmente com estrutura física e condições de trabalho compatíveis com os clubes de primeira prateleira do futebol europeu. Por isso, não há quaisquer argumentos capazes de eclipsar a responsabilidade direta dos atletas do clube pelo descenso esportivo. E os atletas estão com 2 dias de folga, né, segunda e terça, porque são 10 dias de data FIFA, eles têm 2 dias de folga, e começa muita gente a falar, estão saindo, é noitada, que não sei o quê. Gente,
Os caras estão na folga deles. Eu vou falar aqui, eu vou continuar lendo aqui, mas eu quero dar um recado sério para esses jogadores do Flamengo. Vocês têm que entender que vocês são atletas. Vocês é que têm que entender, não tem que ninguém ficar controlando vocês. Eu não tenho que ficar controlando a vida pessoal de ninguém. Vocês têm que entender que vocês são atletas e fazer por onde. Vocês estão passando um momento complicado, é um momento decisivo da temporada e vocês estão começando a perder o controle disso. Eu não vou entrar em questão de apuração se aconteceu, se está acontecendo, o jogador terminou com não sei quem, que eu não quero falar disso. Mas se começar a vida pessoal a deixar afetar a profissional e se começar a não pensar na questão atlética, vai dar tudo errado. Então fica aqui o recado, eu estou vendo aqui que essa puxada de orelha das organizadas que não foram no Ninho cobrar, poderiam ter ido lá, não foram. Fizeram a nota primeiro avisando, tá? Considerando o investimento milionário na formação do plantel e, sobretudo, tá? Não, eles falam aqui, ó, diferente de épocas passadas, o Flamengo conta atualmente com estrutura física e condições de trabalho compatíveis com os clubes de primeira prateleira do futebol europeu. Por isso, não há quaisquer argumentos capazes de eclipsar a responsabilidade direta dos atletas do clube pelo descenso esportivo. Desta forma, considerando o investimento milionário na formação do plantel e, sobretudo, o nível de qualidade técnica dos jogadores que compõem o elenco, a súbita queda de rendimento não encontra justificativa razoável e, portanto, não pode ser tolerada. Internamente, o departamento de futebol, nas pessoas do diretor José Boto e do técnico Felipe Luiz, não pode admitir a apatia manifestada pelos jogadores nas últimas partidas. Olha aí, cobrando Felipe e Boto. Boto e Felipe cobrados pelas organizadas, pela raça rubro-negra. Muito além de desperdiçar pontos importantes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, jogadores vêm demonstrando aquilo que jamais pode encontrar lugar nas atividades do Flamengo: falta de raça. Por isso é necessário e urgente que o clube, por intermédio da presidência e do departamento de futebol, transmita aos jogadores e à comissão técnica o descontentamento com a passividade do elenco e a necessidade de mudanças, principalmente de comportamento. Tá? Olha aí. Você sabe que essas coisas fora do profissional, da vida pessoal, essas coisas chegam para os membros das organizadas. Os caras ficam sabendo o que está acontecendo. Tá? Então, eles falam aqui de comportamento, necessidade de mudança de comportamento. Que o recado seja dado, né? E que esses jogadores entendam que o Flamengo está acima de qualquer coisa, né? Cara, tem que entender que o Flamengo está acima de qualquer vontade deles. Eles têm que dar importância ao Flamengo, que é o clube de mais de quase 50 milhões de torcedores no Brasil, no mundo, né? O Arrascaeta fez uma publicação até, acredito que seja, né, para acalmar os torcedores. Está chegando a reta final da temporada e mais do que nunca a gente precisa de apoio, incondicionalmente, de vocês. Não tem segredo, é nós por nós contra todos. Tá? Então o Arrascaeta mandando um recado, também para a questão da arbitragem, é nós por nós contra todos. Contra todos, é todo mundo contra o Flamengo. Então o Arrascaeta mandou um recado. Deu um recado que é contra tudo e contra todos. Arrascaeta falando isso. Vocês verem a que nível que está a situação. O próprio jogador sabe a situação que está acontecendo. Em meio a isso, já que a gente está falando de comportamento, possível punição de Wallace Ian, o Flamengo estuda multar o Wallace Ian, que foi expulso com 10 minutos em campo. Segundo a jornalista Letícia Marques, do portal GE, a diretoria do Flamengo estuda aplicar uma punição ao atacante Wallace Ian, expulso apenas 10 minutos após entrar em campo na derrota contra o Bahia. O clube avalia se o jogador será multado com base em seu salário ou se receberá apenas uma advertência formal. De qualquer forma, o Wallace será chamado para uma conversa com Felipe Luiz e José Boto no Ninho do Urubu nesta quarta-feira, depois que o elenco se reapresentar. Então, os jogadores têm folga, se reapresentam e o Wallace Ian vai ter que passar por um momento ali de interpelação, vai ter conversa com ele, com o Felipe, com o Boto, né? E o Flamengo pode punir o jogador pela atitude, da forma que entrou em campo. Tudo bem que os caras já queriam expulsar o Wallace Ian, estavam na intenção de expulsar mais jogador do Flamengo, eles estavam nessa intenção, mas você não pode entrar da forma que ele entrou, né?
não pode entrar da forma que entrou. A gente tem aqui para trazer para vocês, inclusive eu quero falar que o Flamengo soltou a nota, falando do Everton Ribeiro, que jogou contra a gente ontem. Everton, hoje o vermelho e preto não são as cores que você defende, mas saiba que para sempre vai te acompanhar e proteger como o manto de Nossa Senhora. Como você declarou uma vez, o Flamengo e a nação te desejam muita força e uma pronta recuperação. Miteiro, que o Everton Ribeiro está lutando contra um câncer de tireoide, né? Operou, tá tudo bem. Vamos orar todo mundo pelo Everton Ribeiro, né? Pelo Miteiro, pai dos meninos maravilhosos aí que a gente adora, né? O Totói e o Guto. Vamos orar para que essa família linda continue feliz, saudável, tudo de bom aí para o nosso Miteiro. A gente fica triste de ver que está passando por isso, mas vai ficar bem. Tá jogando bem, não te afetou tanto, você tá bem, vai dar tudo certo, tá? E agora eu chego num momento importante do nosso vídeo, porque o Palmeiras emitiu uma nota nesta segunda-feira demonstrando preocupação com a pressão descomunal que alguns clubes têm feito publicamente nos bastidores com o intuito de instaurar o caos, coagir entidades e buscar vantagens futuras. Olha que vergonha, que escárnio. Além disso, o Clube Paulista afirma que raramente a diretoria do clube se manifesta sobre arbitragem, pois respeita os fóruns de discussão adequados e não terceiriza suas responsabilidades em momentos diversos. Mentira. A diretoria não comenta porque bota o Abel e o seu auxiliar para falar do sistema. Vocês esqueceram, Leila, que vocês vivem falando do sistema. E me admira ela querendo tanto falar esse negócio de Libra, de terraplanistas, falar tanto de arbitragem, falar de tudo, fazer vídeos e mais entrevistas e mais entrevistas, quando tem a empresa lá que ela trabalha, está envolvida numa situação lá pesada. Né? Me parece muito cortina de fumaça tudo isso, né, Leila? Cortina de fumaça, né, Leila? E aí vai atacar quem? Vai atacar o Flamengo que dá ibope, né? Vou falar do Flamengo porque dá ibope. Cortina de fumaça é ótimo, né? É ótimo fazer isso. Agora, falar que o Flamengo, o São Paulo, está coagindo a entidade para buscar vantagens futuras, instaurar o caos, já está tudo feito já, os erros já aconteceram. Você já foi, teu time já foi beneficiado com os erros da arbitragem. O cara já foi punido, e que punição ridícula, né? De data FIFA. Ele não foi punido coisa nenhuma. História para boi dormir. A CBF tá de sacanagem. A CBF não puniu ninguém. A CBF fingiu que puniu. A CBF é ridícula. Ela fingiu que puniu. Uma entidade suja, que finge que tá punindo. Não puniu ninguém. Vergonhoso isso. Isso é sujeira da CBF. Sujeira. Manchada com tudo que tá acontecendo. É vergonhoso. E aí vem a Leila Pereira falar que ela não cobra, não. Mentira, cobra sim. O Abel Ferreira, o seu auxiliar, cobram, falam de sistema, cobram direto na coletiva. Cobram direto. Tá ali representando vocês, representando Palmeiras, cobra direto. Então não vem de história com a gente, não. Aqui eu não vou aceitar vocês fazendo de santa, dizendo que não cobram. Claro que cobram. Claro que cobram. Foram lá na CBF cobrar, né? Eu acho que a imprensa fica sabendo como que vocês foram cobrar, dizendo que... Gente, o Palmeiras foi cobrar que foi prejudicado pela arbitragem contra o São Paulo. Foi na CBF cobrar. Isso vazou para a imprensa. Foi a CBF que vazou? A cobrança? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Basta a gente investigar um pouquinho para descobrir da onde que tá vazando. Então, gente, é um absurdo tudo isso. É uma vergonha, tá? E ela fala que raramente a diretoria do clube se manifesta sobre arbitragem, e a gente já falou aqui, né, que eles fazem isso na coletiva, que é um local mais oficial do que a coletiva para reclamar. E eu vou dizer mais uma coisa. O André Rizek, lá no Sport TV, dizendo, o Palmeiras que se cuide, tem que tomar cuidado, porque agora eles vão querer, né, balancear, eles vão querer devolver isso aí, equilibrar isso aí. Que vergonha, né, meu irmão? Que vergonha, essa imprensa bairrista, paulista. Eu tenho horas que me noja esse tipo de coisa. Me noja. O time já foi beneficiado pelos erros, agora está dizendo que quem está reclamando dos erros absurdos, de uma sacanagem com o campeonato, de uma pouca vergonha,
é que tá errado, é que tá botando pressão e que o Palmeiras... Coitadinho do Palmeiras, Rizek. Coitadinho, André Rizek, do Palmeiras. O Palmeiras que tem que se cuidar, André Rizek. Ah, porra. Cresce e aparece, né, meu parceiro? Cresce e aparece, né, porra? Tá falando o quê, cara? O que você tá falando? O que você sabe pra falar disso, rapá? É óbvio que você tá falando aí, ó, né? Porque você tá bairrista pra cacete falando de São Paulo aí, pô. Aí vem com o papo, mas ele nem esse Palmeiras ele é, mas é bairrista, pô. É bairrista. Tá defendendo lá os clubes dele, lá da cidade dele, pô. É contra tudo. O Arrascaeta tá certo. É contra tudo e contra todos. Esse recado do Arrascaeta vale para André Rizek e companhia. É contra tudo e contra todos. É isso. Convido você aí a garantir o seu Pix do 1 milhão agora mesmo. O link tá aí na descrição, comentário fixado, QR Code na tela. Convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.